é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma maratona da aprovação aqui da Medway. E hoje vou falar para vocês sobre a Unesp, especificamente, claro, a preventiva. Meu nome é Marina Pereira, para quem não me conhece, eu sou médica sanitarista, fiz minha residência de Medicina Preventiva e Social na Unicamp e sou uma das professoras de preventiva aqui da Medway. E hoje vou então falar para vocês o top 3 assuntos que mais caem na prova aqui da Unesp. Fechou? Vou trazer para vocês como que cai também, não vou só falar para vocês que o que mais cai é epidemias, vou trazer para vocês destrinchando o que mais cai dentro de cada um desses 3 focos. Fechou? Então, sem mais delongas, o primeiro é epidemias mesmo, então vamos falar sobre o foco de epidemias, endemias e pandemias na prova da Unesp, começando com uma questão de 2023, que trazia uma figura que apresentava a evolução de casos e óbitos da Covid-19 em 2 países distintos, e aí era desde o início da pandemia, em janeiro de 2022, lá ali, quando a gente estava com a variante Omicron. Não era uma informação tão importante, mas trouxeram aqui para a gente essa discussão inicial. E aí ele falava com relação à vacinação contra a Covid nos 2 países e baseados nesses perfis de ocorrência de casos e óbitos, o que a gente poderia inferir a partir desse gráfico que ele trouxe para a gente. E aí a gente tem aqui então país 1 e país 2, em cima a gente tem os gráficos de casos novos por dia, então a incidência diária de casos de Covid-19 e abaixo a gente tem os óbitos a cada dia também. Assim a gente consegue entender de uma forma bem dinâmica como que a pandemia estava se comportando em cada um desses 2 países. A incidência, como ela mostra os casos novos da doença, é um ótimo indicador para a gente fazer isso daqui, fazer essas curvas aqui de casos para a gente entender se os casos estão aumentando, se os casos estão diminuindo. Então, excelentes gráficos para a gente avaliar aqui. E o que a gente observa é que no país 1, a gente teve aqui, ao final do tempo, que está péssimo de ver, né? Então a gente não vai conseguir entender quando é, mas tudo bem, não há essa necessidade. A gente vai perceber então que ao final desse tempo, houve um novo pico de casos novos, né? Que a gente pode observar aqui. E quando a gente observa os óbitos, a gente vê que esses óbitos aqui diminuíram. Não teve esse pico grande que teve, como por exemplo, aconteceu aqui nesse outro período que a gente teve um aumento nos casos novos e uma onda gigantesca ali, um pico bem grande de óbitos por dia. E aí quando a gente vê o país 2, a gente vai observar que a gente tem aqui esse pico de casos novos e acompanhado desse pico de casos novos, a gente tem também um pico bem grande de óbitos. Então a gente tem muitos casos e muitos óbitos no país 2, e no país 1 a gente tem um número alto de casos que não está sendo acompanhado de um número alto de óbitos. O que a gente consegue inferir disso? Esse país vacinou, esse país não vacinou. Basicamente isso. É bem óbvio para a gente. Porém, trouxe aqui para vocês as alternativas, mas eu vou primeiro trazer para vocês os assuntos aqui desse foco que mais caem, depois a gente retorna para a gente avaliar aqui o que seria a alternativa correta. Mas basicamente eles trazem aqui que essa diferença de cobertura vacinal no país 1 e no país 2, fala diferenças em termos da vacina em si que foi aplicada, como se uma vacina fosse mais eficiente que a outra, e assim a gente pudesse dizer qual seria a vacina de cada um deles, e na D fala que não há informações suficientes para a gente inferir nada, beleza? Mas vamos entender então quais são os padrões de abordagem que a prova da Unesp faz desse foco epidemias, endemias e pandemias. De modo geral, eles têm 2 padrões de cobrança. O primeiro padrão é um conhecimento de vários aspectos de doenças infectoparasitárias. Então, é uma grande miscelânea aqui de assuntos que eles abordam acerca das doenças infectoparasitárias. Então, o que vocês têm que saber sobre as doenças? Vocês têm que saber a epidemiologia delas, se estão aumentando o número de casos, diminuindo, quais são as regiões que têm mais casos, quais têm menos casos. Diagnóstico, como que é feito esse diagnóstico, qual é a conduta dessa doença e quais são os sorotipos dessas doenças, quais sorotipos estão mais prevalentes e quais estão menos prevalentes aqui no Brasil. Muita atenção, então, para essas doenças aqui, que são as doenças que a Unesp já cobrou e costuma cobrar. Sarampo, tuberculose, HIV, hanseníase, leishmaniose, dengue, meningite e, obviamente, a Covid-19, porque ainda está muito recente aí o acontecimento da pandemia de Covid-19, fechou? Então, apliquem esse conhecimento aqui, desses vários aspectos, para todas essas doenças que eu trouxe aqui para vocês, tá? E o segundo padrão, qual é, então? Análise de gráficos e tabelas, como eu bem trouxe aqui para vocês a questão. Então, eu trouxe 2 exemplos de como isso foi cobrado já.
Então, a gente teve em 2020 uma avaliação da epidemia de sarampo a partir de uma tabela de dados. E a gente tinha que também avaliar a curva de óbitos por Covid-19, e isso não apareceu a primeira vez em 2023. Essa questão que eu trouxe para vocês não foi a primeira. Tivemos também outra questão abordando a curva de óbitos lá em 2021. Então, vocês têm que ir bem afinados aqui, afiados, quer dizer, para avaliar tabelas, para avaliar gráficos, levar esse exercício de fazer a interpretação mesmo desses gráficos e tabelas. Fechou? E aí, o que vocês também precisam levar de conhecimentos para a prova, né? Então, além desses outros dois padrões, tem outras coisas que também é importante vocês saberem, porque já caíram. Algumas especificidades acerca da Covid-19, então, como que foi o comportamento da pandemia, quando que começou a aumentar os casos, o que levou a essa diminuição de casos, né? Que no caso foi a vacinação, como é feito, deveria ser feito e como deve ser feito o uso de máscaras e outros meios de prevenção também, e as consequências a curto, médio e longo prazo da Covid-19 para os trabalhadores de saúde. Além disso, outra coisa que é mais específica, que já foi abordada, é o cigarro eletrônico. E cigarro eletrônico é a primeira coisa que eu quero abordar aqui com vocês, porque é uma coisa, né, bem específica que a Unesp já cobrou e é interessante que vocês vão para a prova sabendo. Então, a primeira coisa é que o cigarro eletrônico, também chamado de DEF, né, dispositivo de fumo, esse dispositivo eletrônico de fumo, a venda no Brasil dele é proibida, então a gente vê muitas pessoas utilizando cigarro eletrônico, porém a Anvisa não liberou esse uso no Brasil. Por conta disso, a venda dos dispositivos é proibida aqui no Brasil. Quem usa o dispositivo tem risco 3 vezes maior de vir a fumar um cigarro convencional na sua vida. Então, veja bem, então, uma pessoa que usa o DF, comparado com a pessoa que não usa um DF, tem 3 vezes maior risco de vir a fumar cigarro comum na vida. E o cigarro convencional, obviamente, todos nós sabemos que é muito danoso para a saúde da pessoa, certo? Então, isso é um ponto negativo também do DEF. Não fiquem naquele discurso, que obviamente muitos de vocês sabem, mas é sempre bom reforçar, não fiquem naquele discurso que o cigarro eletrônico, ele não faz mal. Ele faz mal sim, por si só ele faz mal, mas além disso, há um risco elevado de vir a fumar o cigarro convencional. Eles também podem causar dependência, que é outro mito que as pessoas acham que o cigarro eletrônico ele não causa dependência, mas lá no cigarro eletrônico pode ter também o tabaco, por exemplo, pode ter também a nicotina, pode ter a nicotina, pode ter outros químicos também que causam alguma dependência. Então, não é porque é um cigarro eletrônico que não vai causar a dependência. E há uma predominância de uso entre adolescentes e adultos jovens, que é uma coisa bastante problemática e a gente realmente tem que se preocupar, é realmente preocupante essa situação, porque quanto mais jovem a pessoa começar a fazer um uso de cigarro, qualquer que seja eletrônico, seja ou convencional, maior a chance dela ficar dependente e mais prolongado vai ser o uso também dessa pessoa, porque se ela começa cedo, ela tem mais tempo de vida para usar aquele cigarro. Então, isso é bastante danoso para a pessoa. A Unesp, ela gosta de cobrar assuntos quentes. Isso é uma coisa comum da prova da Unesp. Como, por exemplo, o cigarro eletrônico, que é um assunto que está muito quente aqui no Brasil. Então, ao se deparar com esse tipo de questão, pessoal, a minha dica é para vocês não se desesperarem. Usem o conhecimento de vida que vocês têm. Vocês, ao longo no dia a dia de vocês conseguem observar, seja no consultório, seja no dia a dia mesmo fora da medicina. Dá para observar, por exemplo, que o uso é mais prevalente entre adolescentes e adultos jovens, as pessoas mais velhas preferem usar o cigarro convencional. Então, vocês têm conhecimento para aplicar nessa hora na prova, seja ele um assunto que vocês não tenham especificamente estudado, tá bom? Fica essa minha dica aqui para vocês. E aí, eu trouxe também sobre as consequências que a Covid-19 trouxe a curto, médio e longo prazo para os trabalhadores de saúde. Então, isso é especificamente acerca da Covid-19. Primeira coisa é uma sobrecarga que aconteceu lá enquanto estava na pandemia em si. E isso gerou um grande problema na saúde mental dos trabalhadores de saúde. Sei que muitos de vocês viveram isso, né, na pele mesmo, que é o fato de que a gente estava realmente com um número pequeno de profissionais de saúde para toda a demanda que existia. Tinha muitos profissionais de saúde que foram afastados por serem grupo de risco também. Então, isso acabou gerando uma sobrecarga de carga horária mesmo, mas para além disso, uma sobrecarga emocional por estar lidando com aquela situação tão difícil. Muitas pessoas não estavam em contato com as suas famílias, né, para não
ter o risco de levar o vírus para aquelas pessoas. Então, houve uma sobrecarga física, emocional e uma sobrecarga de carga horária de trabalho mesmo. Além disso, nós acabamos virando um grupo de risco para a Covid-19, simplesmente por conta da maior exposição àquele vírus, né? Então, isso também foi um problema que a gente teve. E teve um problema de acesso aos EPI também, aos equipamentos de proteção individual, que gerou ali um aumento à incidência da doença, a prevalência dessa doença na população de trabalhadores da saúde, porque a gente não estava conseguindo se proteger de forma adequada. E, além disso, tem também o conceito de Covid longa, que é um conceito que vocês não estão tão acostumados a observar, então eu quis trazer aqui para vocês. A Covid longa ela não é específica dos trabalhadores de saúde, pode acontecer com qualquer pessoa, porém, foi uma coisa que, por sermos grupo de risco, ficou bem evidente nessa população. Então, o que é a Covid longa? É quando ficam sintomas persistentes por pelo menos 2 meses, mas geralmente chega a ser 3 meses, após a infecção confirmada ou provável de Covid-19, sem que a gente consiga explicar esses sintomas por outras causas. Então, a gente tem ali uma pessoa que teve Covid-19 há 2 ou 3 meses, ela permaneceu com esses sintomas durante esses 2, 3 meses, e essa infecção dela precisa ter sido ou confirmada ou ter sido considerada uma infecção provável de Covid-19. Isso é a Covid longa, tem que ter esses critérios aqui, fechou? E assim, vamos retornar aqui para a nossa questão. Então, relembrando, a gente tinha aqui 2 países e as ondas aqui de um gráfico mostrando os casos novos, a incidência e os óbitos. E aí, a partir disso, a gente tinha que dizer o que a gente conseguia tirar de informação, de conclusão, acerca da vacinação desses 2 países. E eu sei que muitos de vocês podem ter ficado achando que a resposta, na verdade, era a alternativa D, dizendo como se a gente não tivesse elementos suficientes para inferir a cobertura vacinal para essa população. Porém, a gente consegue aplicar o nosso conhecimento de mundo ali para afirmar com toda certeza que a diferença entre esses 2 países é que a gente tinha a vacinação no país que tinha poucos óbitos, que no caso seria o país 1, contra o país 2. Então, com certeza, o que fez essa diminuição aqui dos óbitos foi a vacinação em massa dessa população. Marina, eu consigo dizer isso com toda certeza? Eu consigo dizer isso com toda certeza. Todos os países que tiveram Covid-19, né, o mundo inteiro no caso, todos os países que aplicaram a vacinação, a gente observou esse padrão aqui. Todos os países que não aplicaram a vacinação, a gente observou esse segundo padrão. Então, eu consigo dizer com absoluta certeza que a diferença aqui foi a vacinação em massa da população, tá? É a única forma da gente frear a pandemia da Covid-19. É a única forma de frear ela, vacinação. Então, sem dúvidas nenhuma, a gente ficava com a alternativa A, que mostrava que a cobertura vacinal do país 1 e país 2 são respectivamente alta e baixa. Então, o país 1, que tinha poucos óbitos, tinha uma alta cobertura, enquanto que o país 2 tinha uma baixa cobertura, tá certo? Percebam, né? Acho que outro ponto interessante é trazer para vocês que os picos, eles estão atrelados entre si, né? Então, o pico aqui, quando a gente tinha um pico de incidência, tinha um pico de óbito. Aqui também, pico de incidência, pico de óbito. E na vacinação, isso não acontece. É isso que me mostra que a vacinação está sendo adequada. Então, a vacina da Covid-19, ela tem essa peculiaridade. Ela diminui, claro, o número de pessoas que vão pegar a doença, mas ela atua muito mais em evitar que as pessoas tenham casos graves. Ela tem uma efetividade muito maior nisso do que em, de fato, fazer com que as pessoas não peguem a doença. Ela diminui o risco de ter a doença, mas ela diminui muito o risco de ter um caso grave e, mais ainda, o risco de ter um óbito. Com todo esse meu conhecimento de mundo que vocês tinham que levar para a prova, eu consigo tirar essa conclusão desse gráfico aqui. Fechou? E agora vamos para o próximo foco, que é APS, Atenção Primária à Saúde. Então, trazendo a questão aqui para vocês, na questão de 2022, que falava sobre territorialização e o que a gente pode afirmar. Então, essa territorialização, né, então a alternativa A falava que representa um instrumento de organização dos processos de trabalho, é uma ação que as ações são implementadas sobre a base territorial sem uma delimitação. A B falava, então, que era uma execução de práticas que tinham um substrato territorial e já vinham sendo utilizadas
por várias iniciativas no âmbito do SUS, e essa proposta tinha uma proposta específica que eles falavam que já existia, que era municípios ou cidades saudáveis, e falava também de uma centralização prevista na Constituição Federal, né? Então, alternativas cumpridas com vários detalhes para vocês, que vocês tinham que ler com atenção e ir riscando as coisas que vocês viam que não estavam corretas. A C falava então que o território, então trazia um conceito de território, que não é só uma delimitação espacial, mas sim um perfil histórico, demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, social, cultural, e caracteriza um território em permanente construção. E a letra D falava que essa apreensão e compreensão do território inviabiliza a avaliação dos reais impactos dos serviços sobre os níveis de saúde da população e, consequentemente, o desenvolvimento da prática de saúde. Então, aqui falava então que o território inviabiliza essas coisas aqui. Fechou? Sei que é muita coisa, calma, a gente vai falar sobre isso e depois a gente volta nessa questão para eu discutir com vocês. Então, bora lá entender o que vocês precisam dominar dentro desse foco para a Unesp e outras coisas que vocês também precisam saber. Então, o que precisa dominar? O que já caiu várias vezes e vocês não podem ir para a prova da Unesp sem saber. Primeira coisa, territorialização. E o que vocês precisam saber sobre a territorialização? O conceito, a importância da territorialização e qual é a aplicação prática da territorialização. Isso, obviamente, dentro da saúde. Outra coisa que vocês precisam saber é sobre a estratégia saúde da família. Vocês têm que saber qual é a importância da estratégia saúde da família e saber qual é o papel do agente comunitário de saúde. Além disso, é importante saber também o que é o NASF, que é o Núcleo de Apoio em Saúde da Família. E isso aqui, o NASF, a gente aborda com bastante detalhe na nossa aula do Intensivo São Paulo, da Unesp, que a gente fala sobre a atenção primária. E estou deixando aqui, ao longo da aula, esse QR Code aqui para vocês, que vai direcionar vocês para uma página que explica tudo sobre o nosso intensivo e convida vocês a testarem o intensivo para terem todo o direcionamento que vocês precisam. Mas voltando aqui então para a nossa aula, pessoal, nesse foco, no foco da atenção primária, a Unesp gosta muito de avaliar o conhecimento geral de vocês sobre a PNAB, que é a Política Nacional de Saúde Mental, a Estratégia de Saúde da Família e a Atenção Primária à Saúde como um todo mesmo. Então, ela olha de forma bastante ampla para a atenção primária, para a saúde da família e para a política de saúde, Política Nacional de Atenção Básica, beleza? Mas, além disso, vocês também precisam saber algumas outras informações. São coisas que já caíram, não com tanta frequência quanto aquelas outras coisas que eu trouxe para vocês, mas é interessante vocês saberem também, que é o programa Mais Médicos, que também está lá bem descrito na nossa aula do intensivo, e o conceito de interdisciplinaridade. Então, começando aqui, a primeira coisa que eu quis trazer para vocês é a Estratégia Saúde da Família. Então, o que é essa ESF? É com E maiúsculo mesmo. A Estratégia Saúde da Família é a estratégia que o Brasil escolheu para organizar a sua atenção primária à saúde. Então, a gente tem inúmeros países que têm essa organização hierárquica de atenção primária, atenção secundária à saúde, atenção terciária. Isso é normal para todos os países. Porém, a gente tem que escolher como que essa atenção primária vai ser organizada. E no Brasil, a estratégia escolhida foi a Estratégia Saúde da Família. Ela vai buscar expandir e qualificar e ainda consolidar a atenção primária. Então, expandir a APS, fazer com que a APS esteja presente no país inteiro, qualificar, fazer com que seja uma atenção primária de qualidade e consolidar, fazer com que as pessoas entendam a importância da atenção primária e não só as pessoas, mas a rede de saúde, o SUS como um todo, seja completamente voltado para a atenção primária e gire em torno da atenção primária, consolidar ela como uma coisa essencial e importante para a gente. E uma coisa que a Estratégia de Saúde da Família faz é favorecer uma reorientação do processo de trabalho. Então, a gente mudou com o SUS, e à medida que a gente foi implementando a Estratégia de Saúde da Família, a gente mudou o nosso processo de trabalho dentro das unidades básicas de saúde. Então, a Estratégia de Saúde da Família, ela tem um potencial de se aprofundar nos atributos da atenção primária. Ela consegue fazer com que a gente consiga melhorar e fazer com que a nossa atenção primária se aproxime mais ainda dos atributos que a atenção primária deve ter. Então, ela é uma boa estratégia para conseguir fazer a APS ter uma boa resolutividade, por exemplo. Como assim uma boa resolutividade? Fazer com que a maioria dos casos de saúde, dos problemas de saúde da população, consigam ser resolvidos lá na atenção primária. Eles resolvem lá, fazendo com que não haja uma necessidade de levar esse paciente para os outros níveis de atenção, para o ambulatório especializado,
para um hospital, para uma internação hospitalar, por exemplo. E ela é muito custo-efetiva. A gente consegue dar um bom acesso à saúde para essa pessoa, um bom cuidado na saúde daquela pessoa, sem fazer com que a gente faça um número gigantesco de pedidos de exames, sem precisar com que ela tenha uma internação hospitalar que é muito custosa. Então, é uma coisa que é boa para todo mundo. É boa para o paciente, é boa para o médico que está ali, claro, é boa para o sistema de saúde como um todo. E ela impacta na situação de saúde não só individual, ela tem um impacto bem grande na saúde coletiva. Na atenção primária, a gente faz os nossos programas de rastreamento populacional, que é que tem um impacto bem grande em termos coletivos. Tem várias estratégias de educação em saúde também, por exemplo. Então, há um impacto coletivo bastante grande. Fechou? E a estratégia de saúde da família, ela é completamente pautada no conceito de território. Eu vou trazer para vocês em seguida o que é o conceito de território em si, mas já entendam de forma bem prática como que isso acontece na ESF. As equipes lá de saúde da família, então as equipes que estão responsáveis por um grupo de pessoas dentro de uma unidade básica de saúde, elas possuem suas áreas. Então, cada equipe tem uma área de atuação dentro daquele território que a unidade básica de saúde está localizada. E cada agente comunitário de saúde, então cada equipe tem mais de um ACS, cada agente comunitário de saúde vai ter a sua microárea específica, ou uma ou duas ou três, né? Depende, claro, do tamanho das microáreas. Então, os agentes comunitários sabem quais são as suas microáreas e eles atuam especificamente nas pessoas que moram, que residem naquelas microáreas. Então, só de dizer isso aqui, já fica muito claro que a estratégia de saúde da família é completamente pautada no território. A ESF, ela cuida também dos usuários, né, dos pacientes, de uma forma integral, em todo o seu contexto biopsicossocial. Sei que vocês já ouviram isso muitas vezes na faculdade e dos professores de preventiva também. E o que isso significa? Significa que eu estou olhando o paciente como um todo. Eu estou olhando o paciente de forma integral, olhando para o biológico, para o psicológico e para as questões sociais dessa pessoa. Biopsicossocial nada mais quer dizer do que isso. Então, isso está considerando, isso tudo que eu falei, está considerando o conceito de integralidade como atributo da atenção primária à saúde. É diferente do conceito de integralidade como o princípio do SUS. Lá é dar um acesso à saúde de forma integral para o paciente, em todos os níveis de atenção, de acordo com o que ele necessitar. Na atenção primária à saúde, como atributo da APS, a integralidade tem um conceito diferente. É integralidade nesse sentido de ver ele como um todo, e aí tem também a integralidade de ofertar tudo o que ele precisa na atenção primária. Oferecer o leque de necessidades que ele tem, de possibilidades de serviços que a gente tem na APS, de acordo com a necessidade do paciente. Fechou? E além disso, outro ponto importante é que a atenção primária, que está sendo representada pela Estratégia de Saúde da Família, ela é o ponto central na rede. Então, a APS, ela vai ter um papel de coordenadora do cuidado e ordenadora da rede. Sei que isso é uma coisa que vocês confundem muito, então vamos entender isso aqui de uma vez por todas. Coordenadora do cuidado. Ela coordena o cuidado do paciente em toda a rede de serviços que ele for passar. Então, eu tenho um paciente aqui e ele tem um câncer, por exemplo, e ele vai precisar passar com um oncologista no hospital. Não é uma coisa que dá para ser manejada só na atenção primária, ele precisa passar por um oncologista e vai precisar talvez até de uma internação. Eu, da APS, tenho que saber por onde que esse paciente está passando. Eu que faço a referência dele para aquele local, eu preciso receber a contra-referência do oncologista para mim também, então eu tenho que coordenar esse cuidado que o paciente está tendo em toda a rede. Isso é o coordenadora do cuidado. E a ordenadora da rede é no sentido de que ela mantém a ordem na rede de serviços do SUS. Em que sentido? Basicamente, ela está responsável por entender quais são as necessidades daquela população específica que ela cuida, para saber o que mais a gente precisa ter ali na rede. Então, ela está no centro de toda a rede, então ela está ali fazendo toda essa comunicação com a rede, e para além disso, ela também tem esse papel de compreender o que é importante de ter na rede. Se a gente começa a ter, por exemplo, muitos casos de saúde mental na nossa unidade básica de saúde, a gente começa a entender que há uma necessidade, por exemplo, de talvez ampliar os acessos aos CAPs, aumentar o número de CAPs. É isso que a gente quer dizer como ordenadora da rede. Além disso, a estratégia de saúde da família é uma excelente estratégia para atingir esse objetivo. Ela é uma ótima estratégia para que a nossa atenção primária consiga ser o ponto central
da rede de serviços do SUS, da rede de saúde, beleza? Concluindo, acerca da ESF, com a estratégia de saúde da família, a gente tem uma oportunidade bem grande de ter um vínculo com o nosso indivíduo, com a família também e com a comunidade, porque a gente está inserida ali no território e a gente mantém esse atendimento do paciente ao longo de toda a vida dele. Reconhecer o território é essencial para manter esse vínculo com o paciente, além de que é essencial também para conhecer os problemas de saúde daquela população em que a gente está inserido. Por fim, a ESF acaba sendo uma forma super efetiva e mais barata também de cuidado, o que é uma coisa positiva para todo mundo, para a gente, para o paciente e para o Sistema Único de Saúde também. Fechou? E outra coisa que eu tenho que trazer para vocês na APS, nesse foco da APS para a Unesp, é o conceito de territorialização. Então, a territorialização é olhar para o território, fazer as coisas pautadas no território. E por que ela é importante? Ela vai auxiliar a gente na compreensão do processo de saúde e doença da nossa população e ela vai permitir também realizar um diagnóstico para assinalar possíveis necessidades de intervenção naquela nossa população, naquele território que a gente está olhando. Um diagnóstico em que sentido? Um diagnóstico mesmo dos problemas daquela população. Então, eu consigo entender, compreendendo como é o meu território, eu consigo saber o que está, quais são os problemas que estão mais presentes naquela população. Assim, eu consigo entender quais intervenções eu preciso fazer. Ela também, a territorialização é organizar uma região de responsabilidade de uma estratégia de saúde, de uma equipe de saúde da família. Então, quando eu estou olhando para o território, eu uso esse meu conhecimento de território para organizar a região de responsabilidade de uma equipe de saúde da família. Lembrando que, quando eu tenho esse Ezinho minúsculo, eu estou falando equipe de saúde da família. Quando eu tenho o Ezinho maiúsculo, um Ezão, né, no caso, a gente está falando de estratégia de saúde da família. Mas não é só isso. A gente não vai usar o território só para montar aquele mapa que aquela equipe está responsável. É ir além, é compreender todas as complexidades desse território. Então, essas complexidades, elas são históricas, geográficas, políticas, sociais, histórico de saúde e tudo mais. São todas as complexidades possíveis. E tem uma outra informação que não está aqui, mas está na nossa questão, que vocês têm que anotar aí também, que é o fato de que o território ele é completamente dinâmico. Ele muda, ele é vivo, e a gente tem que estar sempre retornando para esse território para compreender novamente o que mudou, o que continua igual. E trazendo para a prática aqui para vocês um exemplo do território de uma equipe de saúde da família, né? Só voltar aqui, eu estou mostrando para vocês essa organização da região, que é de responsabilidade de uma equipe de saúde da família. Aqui nós temos, então, um exemplo de um bairro ali, que é chamado do bairro de Lourdes, que ele vai trazer aqui várias cores, né? Então, aqui, basicamente, a gente tem essa região inteira sendo de responsabilidade de uma equipe mesmo, uma equipe de saúde da família. E aí, dentro dessa região, que é o que a gente vai chamar de área, né? Essa área que é da equipe de saúde da família, a gente tem várias cores. E aí, essa unidade básica de saúde resolveu que cada cor ia representar uma microárea. Então, eles usaram essa representação de cores, que geralmente é o que é feito mesmo. Então, essa região amarela seria a microárea 1. A região amarela mais clara, que é essa daqui, seria a microárea 2. Então, cada cor dessas é uma microárea. Cada microárea dessas pode ter uma complexidade totalmente diferente de outra. Aqui, por exemplo, eu posso ter uma região mais de chácaras, que é uma região que as pessoas vivem melhor, tem uma condição um pouco maior. E aqui eu posso ter, por exemplo, uma região que é uma ocupação ali de pessoas que vivem que não tem casa, que elas vivem mesmo em barracos, e não tem casa, que eu digo, não tem casa de alvenaria, né? Vivem num barraco e coisas desse tipo. Ou seja, não tem saneamento básico, uma condição de vida completamente diferente da condição de vida que tem aqui. Não conheço o bairro de Lourdes, tá, gente? Aqui é só um exemplo que poderia ser o caso, né? E aí eu posso ter um agente comunitário responsável, talvez, pela microárea 1 e 2. Às vezes a microárea 3 é uma microárea que tem mais vulnerabilidade, ela precisa ter um agente comunitário mais próximo ali, então é uma microárea que vai ter só um agente comunitário. E assim, olhando para esse território, a equipe de saúde da família vai se organizar para isso, beleza? Isso é um exemplo aqui de uso do território na prática para estratégia de saúde da família, beleza? E voltando então aqui para a nossa questão, o que tinha aqui acerca de alternativa correta dentro do conceito de território? Vamos ver cada alternativa para ver o que está incorreto em cada uma delas.
A fala que ela é um importante instrumento de organização dos processos de trabalho e das práticas de saúde, até aqui tudo bem, porque as ações de saúde são implementadas sobre uma base territorial. Ok, até aqui tudo bem. Porém, fala que não tem delimitação. Tem sim, tem super uma delimitação territorial. Principalmente na atenção primária, a gente realmente delimita ali o que vai ser de cada equipe, o que vai ser de cada agente comunitário. Há sim uma delimitação. A B fala que a execução de práticas de saúde sob esse substrato territorial já vem sendo utilizada por distintas iniciativas no SUS e fala dessa proposta de municípios e cidades saudáveis. E aí o que ele erra aqui? Quando ele fala de centralização. Na verdade, o SUS e a Constituição Federal também, então a nossa organização política do Brasil mesmo, ela não é pautada na centralização. Ela, na verdade, é pautada na descentralização. Então, os municípios têm o seu poder, os estados têm o seu poder e o Ministério a União, né, o nacional, o nível nacional, tem o seu poder também. Mas há uma descentralização. Pegando isso para a saúde, o Ministério da Saúde ele não fica microgerenciando cada município. Os municípios têm a sua autonomia para organizar da forma como eles querem, para pegar o dinheiro e colocar onde eles querem também. Descentralização é uma coisa central, parece até piada a palavra que eu usei, mas ela é central no que é em como é organizado o SUS. O SUS é descentralizado. Então, essa palavrinha aqui já era uma coisa para vocês terem atenção para achar que a B estava incorreta. E a C, que é a nossa resposta, agora deve estar bem mais fácil para vocês compreender. Então, fala que o território, ele não é só uma delimitação espacial, ele é também um perfil histórico, demográfico, falando todas aquelas complexidades que eu trouxe para vocês, e fala ainda que é um território em permanente construção. Ele é dinâmico, ele muda mesmo de acordo com o tempo, de acordo com as coisas que vão acontecendo ali. Então, a alternativa C está trazendo perfeitamente o conceito de território aqui para a gente. E a D falava que essa apreensão e compreensão do território inviabiliza essa avaliação de reais impactos dos serviços e tudo mais. Mas, na verdade, ela viabiliza, o conceito do território viabiliza isso. Conhecer o território faz com que eu consiga entender quais são os reais impactos das ações que eu estou fazendo. Então, o que estava incorreto aqui era esse inviabilizar. Deveria ser o contrário, viabilizar. Beleza? Fechamos a atenção primária à saúde. E vamos agora para o terceiro foco aqui da Unesp, que mais cai, que são os aspectos históricos do SUS. Então, bora lá entender como que isso cai primeiro com a questão de 2023, que falava da Lei 8.142, lá de 1990, que aborda os conselhos de saúde, que tem caráter permanente, deliberativo, mas tem que ter suas decisões homologadas pelo, e aqui várias possíveis pessoas que devem homologar as deliberações trazidas pelo Conselho de Saúde. Isso é uma coisa bastante específica, por isso que eu fiz questão de trazer para vocês aqui, porque o que a Unesp mais gosta de cobrar dentro do foco de aspectos históricos do SUS são os conselhos de saúde. Então, e eles trazem isso de uma forma mais específica, né? Então, o que vocês precisam dominar para a Unesp dentro do foco de aspectos históricos do SUS? Como falei, conselhos e conferências e essa participação popular, que é a participação nos conselhos e conferências. Então, o Conselho e Conferência de Saúde é a forma que a gente, no SUS, consegue aplicar a participação popular. Em especial, entre conselhos e conferências, dê em especial atenção para os conselhos, que é o que eles mais gostam de cobrar. Mas não se enganem, porque as conferências também já foram cobradas. Além disso, os princípios do SUS também precisa saber, que a gente aborda com detalhes na nossa aula do Intensivo São Paulo. Então, chamo vocês de novo para acessar aqui o nosso QR Code. A Lei 8080, que é uma das leis orgânicas de saúde. E aqui, pessoal, é a Lei 8080 com detalhes. Tem que saber, de fato, o que está descrito ali na Lei 8080, porque aqui eles realmente vão um passo além e cobram o que a Lei 8080 aborda de uma forma bem criteriosa. E isso a gente também dá para vocês lá no Intensivo São Paulo, porque é um super diferencial saber esses detalhes da Lei 8080. Mas tem também outras coisas que vocês precisam saber, né? Não caem com tanta frequência quanto o que eu falei para vocês no slide anterior, mas aqui também já foram cobrados e podem vir de novo para vocês. Então, uma dessas coisas é o histórico de saúde no Brasil, que também a gente aborda com detalhes na nossa aula do intensivo. E para vocês verem como de fato isso já caiu, lá em 2020 o INPS já foi uma questão de prova,
que é um modelo de saúde anterior ao que a gente tem aqui do SUS, né? Então, ele veio antes do SUS, na verdade veio o INPS, depois veio o INAMPS e depois que veio o SUS. Então, lá na nossa aula intensiva, a gente traz isso tudo para vocês com detalhes. E, além disso, também precisa saber sobre a Lei 8.142, que é a outra lei orgânica do SUS, né? Que aqui ela é cobrada de uma forma mais indireta, mas ela tem um padrão de cobrança aqui que é bom saber com mais detalhes. Então, ela é cobrada de forma mais indireta no sentido de que ela não cobra aqui de vocês só o fato de ser a Lei 8.142. Ela cobra coisas que estão inseridas na Lei 8.142. Então, é bom saber com mais detalhes, porque ela tem esse padrão de cobrança aí mais indireta, certo? E vamos lá, o que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe para vocês sobre a participação popular no SUS. E eu trouxe aqui de uma forma mais peculiar que a banca da Unesp já cobrou, que é falar da participação popular não apenas na Lei 8.142, que é o que geralmente é cobrado, mas já desde a Constituição de 88, que é a primeira vez que aparece acerca da participação popular no SUS, né? Então, lá na Constituição de 88, foi onde foi de fato criado o SUS, né? Na Constituição de 88, lá fala que a saúde é direito de todos e é dever do Estado e que a gente precisa ter um sistema único descentralizado. Isso a Constituição de 88 fala. Ela não entra em detalhes sobre como que esse sistema vai ser, mas já dá alguns subsídios e aí a gente precisou das leis orgânicas para de fato trazer isso com mais detalhes. Mas lá na Constituição de 88, o que eles falam sobre participação popular? Fala que a participação da comunidade vai ser uma das diretrizes do sistema de saúde a ser implementado. Então, ele fala que o SUS vai ser implementado ainda e que é necessário haver a participação da comunidade como sendo uma das diretrizes desse sistema. Então, já na Constituição de 88, já falava de participação da comunidade. E fez super sentido porque, de fato, quando veio a criação do SUS, um dos princípios do SUS é realmente a participação social. Então, realmente aconteceu. E aí a Lei 8.142, que é a lei que realmente trouxe, de fato, como que essa participação popular ia acontecer, e aí ela trouxe dizendo que ia acontecer a partir dos conselhos e das conferências de saúde. Então, com os conselhos e conferências, a gente consegue aplicar na prática a participação popular, esse controle social da população dentro do nosso sistema de saúde. E o que vocês precisam saber, então, sobre esses dois órgãos colegiados, né, os conselhos e as conferências de saúde? Então, eles são órgãos colegiados que têm uma composição que eles chamam de paritária de seus membros. Isso aqui é uma informação que não cai não, gente, despenca nas provas de residência. O que é esse paritário? Paritário significa meio a meio, mas é meio a meio com relação ao quê? Então, com relação aos usuários do SUS. Então, a composição dos membros do conselho e da conferência também, ela é feita de modo que 50% das pessoas que participam do conselho e da conferência sejam usuários do SUS. Então, a grande maioria das pessoas são usuários do SUS. E os outros 50% vão ser divididos entre esses dois grupos aqui. Então, 25% das pessoas do conselho e da conferência, dos membros do conselho e conferência, são trabalhadores do SUS. E os outros 25% dos conselheiros são gestores e prestadores de serviço do SUS. Então, são os gestores, por exemplo, o coordenador da unidade básica, um gestor hospitalar e também prestadores de serviços. Outras pessoas que prestam serviço ao SUS por meio ali da complementariedade do setor privado, por exemplo. Ou seja, esse paritário é paritário com relação aos usuários. Então, metade é de usuário, a outra metade é dividida entre essas duas coisas aqui. Fechou? Agora, entrando de fato nos conselhos e nas conferências. O que vocês têm que saber dos conselhos, além do fato da composição ser paritária? Ele é um conselho que é uma estrutura que ela é permanente no sentido de que ela nunca se desmancha, ela sempre acontece e ela faz reuniões semanais. Então, os conselheiros estão sendo conselheiros durante o período, né, que eles estiverem fazendo parte do conselho, obviamente, e por mais que um conselheiro saia, outro entre no lugar, aí, obviamente, precisa ter votação para entrar um novo conselheiro, por mais que haja essa mudança de conselheiro, o conselho não se desmancha, ele é fixo, ele é permanente. Por mais que passe o tempo, porque eles fazem novas, de ano em ano, a depender de como eles se organizam, eles fazem novas votações para mudar os conselheiros. Por mais que haja essa mudança de conselheiros, o que se foi construído no conselho não acaba, por mais que mudem os conselhos de ano a ano ou o que for. Então, ela é permanente com reuniões mensais.
Outra informação é que ele é deliberativo. Deliberativo no sentido de que eles deliberam, eles tomam decisões. Deliberativo é o contrário de consultivo. Consultivo é só fazer uma consulta para alguém, dar a opinião deles para as pessoas. Não é isso. Eles vão para além de ser consultivo, eles são deliberativos. Além disso, tem aquela informação que foi trazida na questão para vocês, que as decisões do conselho, elas precisam ser homologadas pelo chefe de poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, eles têm esse poder de deliberação, eles tomam decisões, porém, não é só porque eles decidiram que aquilo vai ser aplicado na prática. O chefe de governo ali daquela esfera de governo em que eles estão, precisa pegar essas informações, essas deliberações, homologar e dizer, ok, isso é factível, vamos fazer e tudo mais. Então, não é simplesmente eles decidirem que vai ser feito. Como assim cada esfera de governo? É porque tem conselhos de saúde em todas as instâncias, desde um conselho local, por exemplo, de unidade básica de saúde, até o conselho nacional. Então, lá no Conselho Nacional, ele vai ter que ser homologado pelo chefe de poder a nível nacional. O Conselho Municipal a decisão vai ser homologada ao nível municipal e assim por diante. Então, há os conselhos em todas essas instâncias, em todas essas esferas. Um hospital tem conselho? É para ter conselho também. Então, todos esses locais vão ter conselho de saúde, beleza? Município, estado e o nível nacional também. E a conferência? A conferência, ela não é permanente, ela se reúne a cada 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, tem uma votação para discutir quem vão ser os conselheiros presentes na conferência. A gente faz reuniões, primeiro a um nível local, depois a gente faz uma conferência municipal, depois tem a conferência estadual, até chegar até a conferência nacional também. Mas tudo isso acontece de 4 em 4 anos. E aí ela vai ser convocada pelo Poder Executivo, né? Então, quando está perto ali dos 4 anos, aí o Poder Executivo vem e fala, galera, convoco aqui a nossa Conferência Nacional, chegou na hora, vamos começar os trabalhos para a gente fazer a nossa Conferência Nacional. Mas pode acontecer de, extraordinariamente, o Conselho de Saúde também convocar uma Conferência de Saúde. Não é comum de acontecer, mas é uma coisa que está prevista ali, que pode ocorrer, a depender do que for necessário. E qual é o objetivo da conferência? O objetivo da conferência é avaliar a situação de saúde da população e propor diretrizes para formular as políticas para os próximos anos. Então, se a gente se reúne aqui em 2023, a gente vai avaliar o que aconteceu nos últimos 4 anos, ver o que a gente precisa melhorar, para ver o que a gente precisa fazer para os próximos 4 anos. É isso que a conferência faz. E reforçando, ela também tem composição paritária, da mesma forma que os conselhos de saúde. Beleza? Então, os conselhos de saúde, eles ficam muito mais ali, próximos do que está acontecendo a todo tempo, reivindicando as coisas que eles precisam, vendo, fiscalizando ali se está tudo sendo feito da forma correta. E a conferência, ela é mais uma retrospectiva do que aconteceu nos últimos 4 anos, para entender o que tem que melhorar para os próximos 4 anos, para ajudar a trazer diretrizes para a formulação de políticas dos próximos anos. Fechou? Com isso, bora então para a nossa questão. Agora fica muito fácil de responder. Claramente, então, pelo que a Lei 8.142 fala, os conselhos de saúde são permanentes, são deliberativos, mas as suas decisões têm que ser homologadas pelo chefe de poder, que está legalmente constituído em cada esfera de governo. Não é o dirigente de saúde, não é o Poder Legislativo, não é o Ministério Público, é o chefe de poder legalmente instituído. É isso, galera. Um forte abraço. Vou voltar aqui só para vocês lembrarem do nosso QR Code, então entrem lá. Entendam como é nosso intensivo. Isso aqui que eu trouxe para vocês é só um pouquinho do que a gente faz por lá. A gente tem muitas aulas específicas para cada um dos focos, para cada grande área, para cada instituição. Assim a gente consegue dar 100% de direcionamento para vocês chegarem na prova sabendo o que realmente cai. É isso, a gente se vê nas próximas. Forte abraço, até mais!